Tiago 4, o título diz assim, queridos: a origem das contendas. Ultimamente a gente tem apanhado um pouco, né? Tanto no livro de Oséias de manhã, quanto Tiago à noite. E hoje, Tiago vai nos trazer, nos ensinar um assunto muito corriqueiro, mas bem complicado, que infelizmente, às vezes invade a igreja evangélica. A origem das contendas. Há uma ligação muito clara com o capítulo de semana passada. Semana passada, Tiago falou acerca da sabedoria que vem do alto. Aí Tiago disse assim: você é sábio? Prove com as suas atitudes. Prove que você é sábio mesmo. Você é sábio, Tiago diz assim: mostre mansidão. Você é sábio? Mostre um proceder digno. Aí nós vamos ver se a sua sabedoria vem do alto. Mostre com a maneira que você se porta. Agora, Tiago vai dizer, é claro que está subentendido, que a falta de sabedoria vai gerar um problema seríssimo. E qual é o problema? Tiago diz aqui, a origem das contendas. Um coração que não é governado pela graça de Jesus, um coração que não é conduzido pelo amor de Deus, pelo próximo e por Ele mesmo, pelo próprio Deus, é um coração propício a gerar contendas e problemas seríssimos dentro de qualquer lugar no qual nós nos encontramos. Tiago vai nos dizer que o coração que não é governado por Jesus, ele enfrenta uma guerra, e essa guerra ela é contra si mesmo, porque o nosso espírito, o Espírito de Deus que habita em nós, às vezes até nos conduz para um lado, mas a carne milita querendo que nós façamos aquilo que não é errado. Então ali já rola uma guerra. A segunda guerra é que quando a gente se deixa levar pela carne, a gente começa a ter problema uns com os outros. E a terceira guerra é que quando nós nos deixamos levar pela carne, a gente começa a ter problema também com Deus. Então o Tiago vai dizer que um coração guiado pela carne gera guerra em três esferas: gera guerra consigo mesmo, guerra com o próximo e guerra com Deus. E isso é um grande problema que nós devemos, cristãos, tratar, curar, abandonar, porque isso é um grande mal na igreja evangélica brasileira. Vamos ler o versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Vamos parar aqui, depois eu vou seguir. Tiago já começa fazendo uma pergunta retórica e ele mesmo vai explicar. A pergunta é: da onde procede guerra e contenda? Nós temos uma ideia de que a igreja primitiva era tudo legal. Quando a gente lembra de Atos capítulo 4, que diz assim: da multidão dos que creram, era um só coração e uma alma. E aí muitos, até abandonam a igreja e dizem assim: não, pastor, eu gosto de viver na época da igreja primitiva, porque lá tudo era bom, lá tudo era amor, lá tudo dava certo. A igreja primitiva se reunia nas casas, e as igrejas de hoje se transformaram em grandes instituições. Contudo, o tempo passou, queridos, e aquele primeiro amor foi dando lugar aos defeitos, aos problemas, às manias, aos pecados que todo mundo tinha, inclusive o pessoal da igreja primitiva. Tanto é que no máximo 20 anos depois, ou 30, Tiago está escrevendo essa carta e Tiago está dizendo: olha, que negócio é esse aí no meio de vocês? Guerra, contenda, discussão, facção no meio de vocês? Como pode isso? Então Tiago está puxando a orelha. Às vezes a gente acha isso, a igreja antigamente, na igreja primitiva era uma maravilha. Irmãos, entenda uma coisa, eu nunca mais me esqueci. Eu aprendi isso com o meu primeiro pastor, ele era meio doido, mas isso foi muito verdade, eu guardei, que ele falou, ele disse: olha, a igreja é uma reunião de pecadores, no qual eu sou o primeiro, tentando cada dia se tornar parecido com Jesus. Junto um monte de pecador, num lugar desse quadrado, porta fechada, irmão, de vez em quando vai ter uns atritos, mas o nosso objetivo é ser parecido com Jesus. Eu não sei se você lembra, mas lá no Gênesis, os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão, porque eles queriam, cada um queria ficar com a terra melhor. Ainda também no Antigo Testamento,
Absalão conspirou contra o seu pai Davi. Já no Novo Testamento, os próprios discípulos se estranharam, porque começou uma discussão entre eles, qual deles seria o maior. E aí foram perguntar para Jesus, mas Jesus disse: que história é essa? De quem é o maior? Aquele que quer ser o maior, sirva. Aquele que quer ser o maior, seja o menor entre vós. Eu que sou Jesus lavei o pé, eu que sou Jesus vos servi. Então, qual é o ideal? O ideal, irmãos, era que não houvesse guerras e contendas no meio de nós. Mas a verdade é que, por ainda habitarmos nesse corpo corruptível, de vez em quando o negócio fica feio e a gente perde o controle. E aí há uma guerra. É claro que guerra aqui, né, tem que ser interpretada no sentido de luta, conflito, discussão, briga. E aí Tiago mesmo responde, ele diz: da onde vem isso? Aí ele diz: olha, isso não vem do prazer. Tiago está dizendo aqui, prazer, o que ele quer dizer, são desejos corruptíveis. É aquela história, cada um quer buscar o seu próprio interesse e acaba gerando contenda, acaba gerando briga. Então Tiago diz: da onde procedem as guerras? Não é dos prazeres que militam no coração de vocês? Ou seja, irmãos, a fonte de toda guerra, de toda contenda, de toda discussão, de toda briga, é um coração conduzido, digamos, influenciado, dominado pela carne e pelo pecado. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer assim para a gente, em Mateus capítulo 5, já eu me recordo, onde Jesus diz que os maus desígnios procedem do coração e não daquilo que sai da boca. Já eu lembro, eu e minha memória boa. Mas, queridos, presta atenção, a gente acha que todo problema que reside na sociedade, na igreja, na nossa família, acontece pelo fato de fulano ser problemático, de fulano ser difícil de lidar. Mas o que a gente tem que aprender e se perguntar é se nós não temos com o nosso coração contribuído para que contendas, facções e problemas aconteçam na vida em que nós estamos vivendo. Eva deixou-se levar pelo seu coração e corrompeu toda a raça humana junto com Adão. Acã, a gente falou sobre esse fato aqui na quarta-feira estudando, se deixou levar pelo seu coração e roubou alguns pertences do povo inimigo de Deus e trouxe grande destruição para o arraial de Deus. Abraão se deixou levar pelo seu coração e mentiu, dizendo que Sara não era sua esposa, e trouxe grande problema para a sua vida. Ou seja, a maioria dos nossos problemas surgem quando o nosso coração não é guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. A gente falava isso há pouco tempo aqui na igreja também, quando as pessoas dizem: olha, o que importa é seguir o seu coração e ser feliz. Na verdade não é isso que a gente aprende com Jesus. O que a gente aprende com Jesus é que o nosso coração é enganoso. Lembrei, Mateus 5, 21. Mateus 5, 21. Deixa eu ver se eu estou certo. Mateus 5. Queridos, minha mente não está boa não, né? Mateus 5. Mateus 15. Obrigado, esposa. Mateus 15 o quê? Obrigado. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então o que Jesus está dizendo para a gente, irmãos, é que o coração, quando não é convertido e quando não está sendo conduzido pelo Espírito Santo, ele é a origem de todo problema, seja na igreja ou fora da igreja. Por isso Tiago diz: responda a si mesmo, da onde procede guerras e contendas? Não é do coração de vocês? Não é dos prazeres que militam a todo momento contra vocês? Aí no versículo 2 ele diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras.
nada tendes, porque não pedis. Tiago agora sai do relacionamento errado que nós temos conosco mesmo, por causa do nosso coração tendencioso, e vai falar que o nosso coração tendencioso também quebra o nosso relacionamento com Deus. Ele diz: olha, vocês sabem por que vocês não têm nada? Porque vocês não sabem pedir. Sabe por que vocês não têm nada? Porque vocês vivem cobiçando. Sabe por que vocês não têm nada? Porque vocês vivem inveja sobre inveja, lutando, fazendo guerra e não obtêm. Porque o coração de vocês, assim como induz vocês a fazer coisas erradas, também os afasta de Deus. Será que Tiago está dizendo aqui que os crentes cometem homicídio? Quando ele diz: olha, vocês matam. Provavelmente Tiago está usando a palavra homicídio aqui como um substituto para ódio. Jesus falou isso para a gente em Mateus capítulo 5, 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos seus antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão está sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar de tolo está sujeito ao inferno. Então Jesus comparava por muitas vezes o ódio ao desejo de matar o irmão. Então provavelmente Tiago está dizendo aqui que a contenda faz com que a gente odeie um irmão, e odiar um irmão é abominável diante de Deus. Lá também em João, primeira carta de João, capítulo 3, a gente pregou esse livro inteiro aqui, João vai falar sobre isso. 1 João 3, versículo 15: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vocês sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si mesmo. Então, tanto João quanto Jesus entendiam que odiar ao próximo é equivalente ou equiparado a matar alguém. Não devia ser assim no nosso meio, mas infelizmente a cada dia que passa, as coisas têm se tornado piores, e a gente tem percebido, inclusive dentro de algumas igrejas, pessoas com desejos tão pecadores, tão pecaminosos, tão perversos, que se assemelham a um homicídio. Aí Tiago diz: olha, vocês não têm porque vocês não pedem. E aí é algo muito estranho, porque Tiago está escrevendo para a igreja, e Tiago parece que naquela época já sabia que tinha crente que não orava. Às vezes a gente acha que quem não ora é o ímpio, que ímpio não ora, que aquele que não é cristão não tem o hábito de orar. Mas se nós formos fazer uma pesquisa, irmãos, e para nossa vergonha, a grande maioria dos crentes não ora. A grande maioria dos crentes, como diz Tiago, nada tendes porque não pedis. A maioria dos crentes não tem relacionamento com o seu Deus, e deixar de orar é deixar de receber. Deixar de orar é deixar de ter relacionamento com Deus. Deixar de orar é deixar que a carne tome lugar no nosso coração, e as contendas e toda sorte de maldade comece a crescer. Deixar de levar tudo o que acontece na nossa vida, deixar de levar a Deus em oração, é tolice, é perda de tempo, é tentar vencer com a força do nosso braço. Então Tiago diz: olha, vocês se esforçam. Tiago diz: vocês cobiçam, vocês tentam, vocês invejam, vocês vivem lutando, vocês fazem guerras. Aí ele diz: mas vocês não têm nada, porque vocês não pedem. Ou seja, vocês tentam de todas as formas obter alguma coisa, mas o mais fácil vocês não fazem, que é orar, que é pedir, que é clamar. Então cuidado com isso. Acabei de falar sobre isso antes da gente começar a pregação. A ausência em reunião de oração é um grave sinal de que as pessoas estão doentes espiritualmente falando. A falta de oração é uma característica de pessoas que estão se afastando de Deus. E aí, talvez você não possa estar aqui na quarta-feira, você não é obrigado a estar aqui. Ore na sua casa. Mas se você não tem orado, talvez você tenha perdido já a vontade de falar com o seu Deus. Tem um autor, não sei se é o Piper ou se é o Paul Washer, ele diz que
o número de minutos, e eu me incluo nisso, tá, irmãos? Eu não sou hipócrita, não. O número de minutos que a gente gasta no WhatsApp e no Facebook vai ser usado contra nós naquele grande dia, quando a gente for dar desculpa para falar que não tinha tempo para orar. Eu me incluo nisso. O tempo que a gente gasta no Zap, no Facebook, é uma acusação. Quando a gente diz, Senhor, não tive tempo para orar. Tem certeza que a gente não tem? Eu sei que eu poderia orar mais, não sei você. Versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago agora ensina uma lição. Tiago, se no versículo 2 ele diz, olha, vocês não têm porque não pedem, Tiago agora diz, ou nos mostra, um outro tipo de gente, que até pede, mas pede mal. Às vezes, a oração não é respondida, não é porque Deus não tem poder para responder. Às vezes a oração não é respondida porque aquela oração é indigna, porque aquela oração não agrada a Deus, porque aquela oração não cumpre os propósitos de Deus. É uma oração egoísta, é uma oração, como Tiago diz, vocês não recebem porque vocês pedem mal, pedem para esbanjar em vossos prazeres. Então, se de um lado nós temos pessoas que não oram e não recebem, do outro lado nós temos pessoas que até oram, mas quando vão pedir, pedem bobagem. Quando vão pedir, pedem aquilo que não glorifica a Deus. Então, meu irmão, eu não sei como encontra a sua vida de oração. Eu sei que eu preciso melhorar a minha, mas que a gente possa fugir desses dois extremos: não orar, ou quando lembra de orar, só ora para pedir aquilo que é benefício nosso. Há quanto tempo você não ora por enfermo? Há quanto tempo você não ora por um desviado? Há quanto tempo você não ora por um drogado? Há quanto tempo você não ora por uma prostituta? Há quanto tempo você não ora por um morador de rua? Há quanto tempo você não ora por um desviado? Há quanto tempo você não ora pelo seu pai? Pela sua mãe? Há quanto tempo, irmão, você não ora pela igreja? Responda para você, e eu respondo para mim, dizendo que eu preciso melhorar. Quando as nossas orações são erradas, toda a nossa vida é errada. Quando o nosso relacionamento com Deus se baseia apenas em pedir algo para a nossa vida, a gente não tem um Deus, a gente tem um gênio da lâmpada mágica, a gente tem um garoto, um faz tudo, um office boy, mas nós servimos um Deus que nos manda orar, Ele nos manda pedir, bater, buscar. Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Essa é a ordem de Deus para mim e para você. Deus se recusa a ouvir pregações, orações que buscam apenas prazeres egoístas. Isso para Deus é abominação. Deus não ouve oração de corações movidos a desejos egoístas, porque Ele deu o seu Filho em favor de nós, e o mínimo que podemos fazer é orar por nós e por aqueles que precisam. Versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então Tiago disse que nós temos um problema com a carne. Tiago disse que a gente tem um problema com Deus, porque quando somos conduzidos pela carne, nós paramos de orar. E Tiago agrava, agora ele diz que nós chegamos ao ponto de sermos inimigos de Deus. Todo motorista de carro sabe que se ele for para a contramão, a tendência é sofrer um acidente. E todo crente deveria saber que entrar em colisão com Deus é um acidente na serra. Como pode isso, pastor? Eu posso me tornar um inimigo de Deus? É isso que a Bíblia está dizendo? Sim. A Bíblia está dizendo, como Jesus já nos ensinou, que é impossível servir a dois senhores, e que quando nós nos deixamos conduzir por esse mundo, nós somos apenas uma coisa: infiéis, inimigos de Deus. Tiago está escrevendo para pessoas que conheciam o livro de Oséias,
De manhã a gente está pregando sobre o livro de Oséias, e a gente está falando sobre a infidelidade do povo de Deus. Tiago está falando para judeu, eles conheciam o livro de Oséias. Então quando Tiago diz infiéis, eles lembravam na hora do livro de Oséias, eles lembravam na hora de tudo que aconteceu no Antigo Testamento. Aí Tiago diz: vocês esqueceram que todo aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Jesus, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 12, chama os fariseus de uma geração má e adúltera. Mateus 12, 39. Ele, porém, respondeu, Jesus: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do próprio Jonas. Jesus também entendia que uma geração que não se deixa levar pelo Espírito Santo é uma geração má e adúltera. Em Mateus capítulo 9, versículo 15, Jesus se coloca a Ele mesmo como noivo da igreja, e toda vez que nós deixamos de adorá-lo, nós somos infiéis. Mateus 9, 15. Respondeu Jesus: porém podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias eles vão jejuar. Jesus se colocando como noivo, e colocando a igreja como a noiva, como se ele tivesse um relacionamento com a igreja. Tiago diz: infiéis. Não é da noite para o dia, tá, irmãos, que um cristão se torna amigo do mundo. Ninguém vira viciado da noite para o dia, ninguém vira alcoólatra da noite para o dia, ninguém vira promíscuo da noite para o dia, ninguém cai em adultério da noite para o dia, ninguém sai na rua para trabalhar, vira nas canas e comete um adultério. O mundo vai nos dominando, o mundo vai nos ganhando, a carne vai tomando lugar, o pecado vai cegando a gente aos poucos. A gente começa sendo amigo do mundo, depois a gente é contaminado pelo mundo, depois a gente começa a andar com o mundo. Quando a gente menos percebe, a gente já está amando as coisas do mundo, se assemelha ao mundo, e quando você acordar, irmãos, você vai estar contaminado e condenado junto com o mundo. Então cuidado com isso. É duro falar isso, mas Tiago deixa muito claro, diz: olha, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo seduz, o mundo nos embriaga, o mundo nos cega, aos poucos, de maneira que quando a gente menos percebe, nós trocamos de Deus, e o mundo virou o nosso Deus. John Knox, um reformador, ele disse o seguinte: um homem com Deus ao seu lado está sempre com a maioria. O homem que tem Deus ao seu lado tem a maioria, mas a pessoa que se depara como inimigo de Deus está terrivelmente sozinho, e ninguém pode ajudá-lo. De manhã eu falei isso aqui, né? De manhã eu disse o seguinte, que a pior coisa para o cristão não é a doença, não é a morte, não é a pobreza, não é o desemprego, não é a crise. A pior coisa para o cristão é estar longe de Deus, porque se ele enfrenta todas essas coisas, mas ele tem Deus, ele é mais do que vencedor. Mas se ele não tem Deus, irmãos, ele está sozinho, e sozinho é terrível. E aí Tiago diz aqui: olha, se você for amigo do mundo, você vai enfrentar Deus, e enfrentar Deus não é bom. É melhor que ele seja o nosso amigo, porque é triste enfrentar Deus. Versículos 5 e 6. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago agora diz que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem zelo pelo seu povo, ele tem ciúme, ele guarda, ele protege, ele deseja que esse povo que foi lavado pelo sangue de Jesus não se contamine com nada daquilo que não provém de Deus. E aí eu queria fazer uma pergunta a você: se o Espírito Santo habita em nós, ele tem zelo e ciúme das nossas vidas, você levaria o Espírito Santo? Vamos fazer melhor, vamos colocar Jesus em pessoa.
você andasse com Jesus, você levaria Jesus a todos os lugares que você tem ido? Você levaria Jesus a todos os lugares que você tem frequentado? Ou você sentiria vergonha se Jesus passasse uma semana com você? Ele diz: não é em vão que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Cuidado, irmão, por onde você tem andado, como você tem vivido, o que você tem feito da sua vida, como você tem se portado, porque às vezes a gente esquece que o Espírito Santo habita em nós. E aí, é claro que com a graça vem a responsabilidade. Ele diz assim: Deus dá graça, versículo 6, antes Ele dá a maior graça. Contudo, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. As pessoas soberbas, as pessoas que não têm o seu coração conduzido por Jesus, dificilmente eles gostarão de estar na igreja. Eles gostarão de estar no mundo, porque é o mundo que satisfaz sua soberba, é o mundo que satisfaz a ganância, é o mundo que satisfaz os prazeres, é o mundo que satisfaz tudo aquilo que agrada a carne. Em contrapartida, a Bíblia diz: não, Deus rejeita, Deus resiste aos soberbos. E como vencer essas coisas? Ele diz: Deus dá graça. Dá graça para quem, pastor? Para os humildes, para os servos. E humildade aqui subentende submissão. Humildade aqui subentende se submeter a toda a vontade de Deus. Tanto que é isso que Tiago vai falar agora na frente. Ele diz: Deus dá graça aos humildes, mas a graça, ela não vem sozinha. A graça traz responsabilidade. Vamos ver quais são? Do 7 ao 10, olha o que a graça nos exige: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A primeira orientação que Tiago dá para que nós possamos exercitar a graça e vencer essa guerra que habita em nós é: sujeitai-vos a Deus. Tem um monte de gente aí querendo pisar na cabeça do inimigo, repreender Satanás, expulsar demônio, mas que não se submete a Deus, que não aprendeu que antes de resistir ao diabo, a Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Renda-se, entrega-se, se lance totalmente nos caminhos dele, porque só assim nós conseguiremos resistir ao dia mal. Sujeitai-vos a Deus. É por isso que um rebelde não demora muito tempo na igreja. É por isso que um soberbo, um arrogante, alguém que cria contenda e facção, não fica muito tempo na igreja, porque ele não suporta se sujeitar a ninguém, nem mesmo a Deus, nem mesmo a Deus. Mas aí Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. E em segundo ele diz: resistir ao diabo. O diabo não é para ser temido, também nem é para ser desprezado, ele é para ser resistido. Mas como que se faz isso? Primeiro, se sujeitando a Deus. Quando nós oramos, toda vez que nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos deixando de lado o nosso orgulho, deixando de lado a nossa vontade, deixando de lado a nossa soberba, dizendo: Senhor, governa, porque se depender de mim, eu só faço bobagem. Se depender de mim, tudo que eu escolho dá errado. Então, Senhor, seja feita a tua vontade, porque ela é boa, como a gente cantou, ela é perfeita, ela é agradável. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago está escrevendo, claro, Tiago sabia que tinha um grupo lá que precisava de um puxão de orelha pesado, mas Tiago também, indiretamente, como nós que estamos lendo aqui hoje, Tiago está escrevendo para toda a igreja, queridos. Tiago está falando comigo e com você. É claro que existem pessoas específicas que precisam ouvir essas palavras de Tiago, mas Tiago está dizendo: ei, igreja,
Se sujeite a Deus. Quer poder, quer vitória, quer paz, quer tranquilidade, quer uma vida boa, quer uma nova vida, se sujeite a Deus. Quer resistir ao inimigo, quer resistir às tentações, quer fugir das ciladas, se sujeite a Deus. Seja humilde, porque Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Aí Ele não para. Em terceiro lugar Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. É necessário relacionamento. Se não houver uma aproximação nossa para com Deus, nós não conseguiremos viver uma vida saudável. Tiago diz: se aproximem de Deus. E ele não para aí, ele diz: se aproximem de Deus arrependidos. Ele diz: purifiquem as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre. Ele está falando aqui para aquele que quer amar a Deus e ao mundo. Ele diz: vocês que têm um ânimo dobre, vocês que querem viver com um pé na igreja e um pé no mundo, não façam isso. Limpem o coração. Em Atos, Paulo repete essas palavras. Em Êxodo, capítulo 30, 20 e 21, no Salmo 24, 3 e 4, o salmista também diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Que nós possamos nos perguntar nessa noite: como anda o nosso coração? Se a gente tem amado a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, porque se temos feito isso, pode ter certeza, nós estamos mudando de time e estamos nos tornando inimigos de Deus. Então Tiago nos chama ao arrependimento. Tiago não está pedindo aqui que o crente viva de luto, viva de preto, viva desanimado, viva entristecido, viva lamentando, viva murmurando. O que Tiago quer apenas é que nós possamos ser honestos, e que quando cairmos, ou que quando cometermos um pecado, ou nos afastarmos da presença de Deus, nós possamos confessar, se arrepender e voltar para Ele com um coração honesto. Porque, irmão, ainda que seja muito duro, ninguém está livre de criar uma contenda, ninguém está livre de proferir uma palavra maldita, ninguém está livre de falar uma besteira e causar uma confusão. Mas permanecer no erro é loucura, uma vez que a gente conhece a palavra e sabe que ao crente não convém fazer essas coisas. Aí Tiago diz: humilhai-vos, afligi-vos, lamentai, chorai, convertam-se, para que na presença do Senhor Ele vos exalte. Um outro problema que a gente tem vivido hoje é que os valores do mundo têm invadido a igreja, e as pessoas querem só ser exaltadas, mas ninguém quer se humilhar. Todo mundo quer ser cabeça, mas ninguém quer ser servo. Todo mundo quer ser líder, mas ninguém quer orar e se humilhar, se sujeitar na presença de Deus. Por isso que a gente tem vivido muitas crises. Tiago não está dizendo então que você deve viver uma vida triste, até porque a alegria do Senhor é a nossa força, Jesus é a nossa alegria. Mas Tiago está dizendo: ei, irmão, avalie a sua vida, avalie o seu coração, avalie como você tem se portado, e se porventura você perceber que algo está errado, se você perceber que o seu coração tem feito guerra com você, guerra com o seu irmão, guerra com Deus, bote um ponto final nisso. Bote um ponto final nisso. Tiago nos ensina que o caminho da exaltação passa por se sujeitar, passa por resistir ao diabo, por se achegar a Deus, e só então se humilhar, para que chegue o momento da exaltação. E não se engane, queridos, talvez a exaltação que Deus tem reservado para você só chegará na glória. Não se engane. Quem prometeu o mundo foi Satanás. Quando ele foi tentar Jesus, ele falou: se você se prostrar e me adorar, eu te dou o mundo todo. Quem prometeu esse negócio de riqueza, prosperidade, vida fácil foi Satanás. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus ofereceu uma cruz e um céu para morar.
Satanás que ofereceu essa história de vida fácil, irmãos. Então não se engane. Pô, o pastor falou que se eu me humilhar, eu vou ser exaltado. Talvez, irmãos, a exaltação sua e minha só chegue na glória. Né? Às vezes a gente, talvez ser exaltado é uma igreja grande. Fala isso para o missionário que está há 20 anos numa tribo indígena, pregando para 10 pessoas. Isso é até uma ofensa, irmão. Falar para o missionário que está numa tribo africana com 5 pessoas há 20 anos, dizer que a exaltação é da igreja grande. A exaltação daquele missionário será na glória, e talvez muito maior do que a minha e a sua. O problema é que a gente está muito apegado às coisas desse mundo, e esquecendo que Deus tem para nós reservado coisas inefáveis. O apóstolo João, né, quando ele vai no céu, no Apocalipse, ele diz: olha, eu vi coisas que eu não posso nem contar, eu vi coisas que eu não posso nem citar. E às vezes a gente fica, né, se apegando com umas bobagenzinhas que vão passar, vão ficar. Quando a gente entende que a melhor coisa é ser servo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos ensina a controlar o nosso coração, a amar ao próximo e a amar a Deus sobre todas as coisas. Ela nos ensina que mesmo que a gente erre, e de forma momentânea a gente crie um problema, há como voltar atrás. Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, limpai o coração. O problema, como eu falei de manhã, é que quando a gente está errado, a gente prefere ficar com raiva do pastor, com raiva da igreja, com raiva do irmão que chamou a nossa atenção, do que se arrepender e limpar o coração. Nós somos assim, eu sou assim também. Às vezes minha esposa chama minha atenção e eu levo alguns minutos, às vezes horas, para reconhecer que estou errado. Nós somos assim. Mas no nosso relacionamento com Deus, irmãos, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Eva e Adão ficam um botando a culpa no outro. Hoje a gente faz isso às vezes também. Mas quando a conversa é com Deus, irmão, você vai fazer o quê? Vai botar a culpa em Deus? A melhor coisa é purificar as mãos, pecadores, limpai o coração, humilhai-vos, e Ele vos exaltará. Vamos lá, 11 e 12 para a gente terminar. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então Tiago fecha com chave de ouro, depois de falar sobre contenda, sobre um coração atribulado, ele diz: meu irmão, não fale mal do teu próximo. Aquele que fala mal do próximo, Tiago diz, se rebela contra a própria lei de Deus. É comum o mundo viver em hostilidade, é comum o mundo viver em guerra, é comum vivermos num mundo onde ninguém confia em ninguém. E eu confesso que hoje em dia, até eu às vezes me porto assim. Desconfio de tudo, desconfio de alguém que para falar comigo na rua, de alguém que para no sinal do meu lado. Nós vivemos num mundo assim, mas irmãos, é abominável que isso seja assim na igreja, é lamentável que isso aconteça na igreja. Então Tiago diz, um coração pecaminoso faz com que a gente cobice, com que a gente crie contenda, com que a gente brigue, com que a gente busque os nossos próprios interesses. Um coração pecaminoso faz com que a gente não ore, e quando ora, só ora para pedir aquilo que lhe agrada. Um coração pecaminoso faz com que a gente brigue com Deus e se torne inimigo dele.
Um coração pecaminoso faz com que a gente fale mal uns dos outros e julgue ao nosso irmão, se tornando juiz e condena, alguém que condena a lei que nos ensina a não fazer isso. Os crentes, quando se assemelham ao mundo e fazem isso, eles servem de pedra de tropeço para o mundo, eles servem de ferramenta para que as pessoas falem: eu não vou lá naquela igreja não, aqueles crentes falam mal um do outro, aqueles crentes vivem em guerra entre eles, vivem brigando entre eles. Não convém que isso seja assim, não convém que isso aconteça no nosso meio. Afinal de contas, nós somos uma família em Cristo Jesus, todos nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, e não deveria ser assim. Tiago disse para a gente no capítulo 3 assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meu irmão, não é conveniente que essas coisas aconteçam assim. E agora eu amplio as palavras de Tiago e digo: meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Devemos refrear a nossa língua, devemos lembrar da oração do nosso Senhor Jesus e clamar por isso. João capítulo 17, Jesus diz assim, João 17, 21, Jesus está orando, versículo 20: não rogo somente por esses, aqueles que estavam com ele na hora, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra, nós que cremos em Jesus por meio da palavra. Aí ele diz assim: a fim de que todos sejam um, também, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviou. Jesus sempre orou para que a igreja fosse unida. Longe de nós toda a perfeição, nunca haverá perfeição, mas a palavra de Deus vem ao nosso encontro nessa noite para nos perguntar: como anda o seu coração? Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda o seu relacionamento com o próximo? Como anda o seu relacionamento consigo mesmo? Porque as contendas, as guerras, as brigas, a cobiça, a inveja, as lutas procedem de um coração que não tem Jesus. Que Deus nos perdoe, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, e que se nós, em algum momento, temos caído em algum desses erros, que hoje seja o dia da gente pedir perdão e abandonar essa atitude. Deixa eu terminar. Primeira coisa que eu falei aqui, só para você memorizar, é que nós, apesar de sermos cristãos, nós ainda carregamos o pecado, e o pecado, ele a todo momento milita contra o Espírito de Deus, e ele sempre vai tentar criar guerra na nossa vida, ele sempre vai tentar criar um problema na nossa vida, e a gente deve controlar isso. Como? Pelos meios de graça, sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, achegando-vos a Deus, se arrependendo dos pecados, humilhando-se diante dele. É só assim que a gente vai conseguir vencer essa guerra. Segunda coisa que eu falei aqui para você gravar é que deixar de orar é deixar de receber. Deixar de orar é deixar de ter comunhão. E orar errado é pior ainda. Que Deus nos incomode, ainda nessa noite, antes de dormir, a orarmos por tantas pessoas que estão precisando. Que a gente possa lembrar daqueles queridos que um dia estiveram conosco e hoje não estão mais. Que a gente possa lembrar de pessoas que estão perdendo a sua vida e que precisam tanto de uma oração nossa. Terceira coisa que eu disse aqui é que a gente se torna amigo do mundo e inimigo de Deus aos poucos. A gente começa a virar amigo do mundo, depois a gente é contaminado pelo mundo, depois a gente começa a amar o mundo, começa a se assemelhar ao mundo,
e quando a gente percebe, a gente está sendo condenado ao inferno junto com o mundo. Cuidado, ninguém dorme e acorda totalmente afastado de Deus. A gente se afasta dia a dia, domingo a domingo, semana a semana. A cada oração que a gente deixa de fazer, a gente se afasta de Deus. Quarta coisa que eu falei aqui, como vencer o mundo? Falei, nos sujeitando a Deus, por meio da sua grande graça. Mas a graça de Deus, ela vem acompanhada, ela não vem sozinha. A graça de Deus vem acompanhada. Assujeitai-vos, resisti-vos, achegai-vos, humilhai-vos, não falei mal dos irmãos, não sejais juízes do seu próximo. E aí a gente consegue vencer esse mundo que tenta nos seduzir. Que a palavra de Deus venha sobre nós e comece a operar mudança na nossa vida. A gente pede tanta mudança na sociedade, a gente pede tanta mudança nos nossos políticos, a gente pede tanta mudança na nossa vizinhança, mas o meu desejo é que essa mudança comece na minha e na sua vida, porque do mundo, irmãos, eu não espero nada, mas da igreja de Cristo eu espero que eles sejam parecidos com Jesus, e que aquilo que o mundo faz, nós não imitemos, porque dentro de nós habita um Espírito que com ciúme anseia por nós, para que sejamos mais parecidos com o Filho de Deus. Vamos orar?